Senhoras e senhores, eu sou o professor Joemar e nós estamos hoje aqui reunidos para falarmos sobre um tema de extrema relevância para o gestor, que é entendendo a diversidade dentro das empresas. Na verdade, senhores, o céu é o limite para quem tem vontade de amar, tolerar e compreender. É óbvio que nós não somos todos iguais, isso é muito óbvio, né? Mas os administradores, às vezes, eles esquecem de que precisam entender as diferenças entre os seus colaboradores para, de alguma forma, tirar proveito disso e conseguir um melhor desempenho deles. Vamos ao próximo slide. Convém deixar ressaltado aqui, senhores, que uma gestão, uma administração eficaz da diversidade, ela aumenta o acesso de uma empresa a uma maior variabilidade possível de habilidades dos seus colaboradores. Não só habilidades, mas também competências e ideias. Os administradores eles precisam entender que as diferenças entre as pessoas podem levar a mal-entendimentos, falhas de comunicação e até mesmo conflitos no ambiente de trabalho. A diversidade e a eficiência, elas podem trabalhar juntas. E por isso, os administradores devem ter uma visão holística sobre essas dimensões. A diversidade demográfica brasileira é muito grande e, por isso, os administradores devem ter conhecimento dessa diversidade. A mudança mais significativa na força de trabalho brasileira durante a segunda metade do século XX foi, na verdade, o rápido aumento do número de mulheres empregadas. Nos anos de 1970, as mulheres representavam aproximadamente 30% da população brasileira economicamente ativa. Atualmente, esse número ronda muito mais, e isso leva a um equilíbrio entre os contingentes de ambos os sexos dentro das empresas, acrescentando o número de mulheres que ingressam nas faculdades é de 30,8% maior que o número de homens. Hoje, no século XX, nós estamos com números bem maiores. Assim, nós podemos esperar que funções profissionais técnicas e gerenciais sejam cada vez mais ocupadas pelas mulheres. Da mesma forma que as mulheres mudaram o mercado de trabalho no final do século XX, a primeira metade do século XXI será marcada pela mudança etária da mão de obra. Uma vez que se verifica um envelhecimento crescente da população. O grupo de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, que no ano 2000 poderíamos dizer que correspondia a 5% da população brasileira, ela vai crescer para 18% até
2050. O envelhecimento da força de trabalho tem se mostrado consistente com a maior preocupação, como a maior preocupação dos gerentes de RH. A perda de habilidades em função da aposentadoria de muitos funcionários, os crescentes custos médicos decorrentes de uma força de trabalho já envelhecida e a necessidade por parte de muitos funcionários de cuidar de seus familiares idosos são assuntos no topo das preocupações desses profissionais. A maior diversidade da força de trabalho traz implicações importantes para as práticas administrativas. Os administradores eles precisam modificar a sua ideologia de tratar todo mundo de modo igual, reconhecendo, obviamente, as diferenças e respondendo a elas de uma maneira a assegurar a retenção dos colaboradores e uma maior produção, sem que se cometa qualquer discriminação. Esse é o ponto-chave. E essa mudança, por exemplo, podemos incluir aí a oferta de treinamento diferenciado e a revisão dos programas de benefícios, para que atendam a diferentes necessidades. Ao mesmo tempo, porém, as diferenças de remuneração entre os gêneros e entre os grupos raciais e étnicos, até hoje, senhores, ainda persistem. E a proporção de homens brancos entre os gestores das empresas presentes nas 500 maiores empresas brasileiras continua sendo muito maior do que sua presença na força de trabalho em geral. Podemos também fazer um adentro aqui sobre os graus de diversidade. A diversidade em um grau superficial, são diferenças em características facilmente identificáveis, como idade, gênero, etnia, religião e deficiência, que não refletem como as pessoas pensam ou se sentem, mas podem ativar certos estereótipos. A diversidade num grau mais profundo, nós poderíamos dizer que são diferenças de valores, personalidades e preferências de trabalho que se tornam progressivamente mais importantes por determinar similaridades à medida que as pessoas vão conhecendo umas às outras. Embora já ter sido dito sobre a diversidade em elementos como idade, raça, gênero, etnia, religião e diferença, os especialistas atualmente reconhecem que tais características demográficas são apenas a ponta de um grande iceberg. Estas, em sua maioria, refletem a diversidade em um nível apenas, como já disse, superficial. Não os pensamentos e sentimentos, e podem levar os colaboradores a se enxergarem uns aos outros através de determinados estereótipos. No entanto, senhores, as evidências mostraram que, à medida que as pessoas, os indivíduos, vão se conhecendo, ficam menos preocupados com as diferenças demográficas e percebem que possuem características mais importantes em comum, como a personalidade e os valores, as quais constituem a diversidade em um grau mais profundo. Para entender essa diferença entre diversidade em um grau superficial ou em um grau mais profundo, podemos entender dois exemplos, que são até citados por Robbins. Alberto e Betânia são colegas que aparentam ter pouco em comum em um primeiro momento. Alberto é jovem, foi contratado recentemente pela empresa, fez pós-graduação em negócios e cresceu em um bairro nobre de São Paulo. Betânia é mais velha, negra,
cresceu em uma área rural do estado da Bahia e começou sua carreira na empresa ao ser contratada logo depois de sair do ensino médio. Em um primeiro contato, esses dois colegas podem enfrentar algumas dificuldades de comunicação em virtude de suas diferenças em nível superficial no tocante à educação, etnia, origem regional e gênero. Entretanto, à medida em que vão se conhecendo, podem vir a descobrir que ambos são profundamente comprometidos com a família, que compartilham da mesma maneira de pensar sobre problemas profissionais, gostam de trabalhar colaborativamente e têm interesse em realizar trabalhos internacionais no futuro. Essas semelhanças, no nível profundo, ofuscarão as diferenças mais superficiais entre eles. As pesquisas sugerem que trabalharão muito bem juntos. Por sua vez, olhando em um outro aspecto, Eduardo e Ricardo são dois colegas brancos e solteiros que se formaram no Rio de Janeiro e começaram a trabalhar juntos recentemente. Superficialmente, eles parecem ter muito em comum, mas Eduardo é bastante introvertido, avesso a riscos, pergunta a opinião dos outros antes de tomar decisões e gosta do ambiente de trabalho silencioso. Já Ricardo é extrovertido, amante do risco, assertivo e prefere um ambiente de trabalho movimentado, ativo e cheio de energia. Suas semelhanças, no nível superficial, não os levaram necessariamente a interagir de maneira positiva, pois eles possuem diferenças fundamentais em nível profundo. Será um desafio para eles colaborar um com o outro regularmente no trabalho e eles terão de ceder um pouco para conseguir fazê-lo juntos. Então, senhores, nessa nossa caminhada, nós encontraremos diferenças entre a diversidade em nível profundo, em um grau profundo, e em um grau superficial, em vários contextos. As diferenças individuais de personalidade e cultura moldam as preferências por recompensas, estilos de comunicação, reações aos líderes, aos administradores, seus próprios estilos de negociação e outros aspectos do comportamento dentro das empresas. Tudo bem? Então, vamos ao próximo slide. Bem, senhores, então acho que nós chegamos no ponto nevrálgico aqui da nossa discussão, né, da nossa apresentação, porque discriminação em nenhum lugar é coisa boa. E o administrador, como já disse anteriormente, precisa entender o que é a discriminação e trabalhar para eliminar qualquer forma de discriminação no ambiente de trabalho. A discriminação é reconhecer uma diferença entre as coisas e deixar que nosso comportamento seja influenciado por estereótipos sobre grupos de pessoas. Apesar de nós termos a diversidade, na diversidade, né, uma grande oportunidade para as empresas, para as nossas organizações, a sua administração, dentro delas, também engloba, como disse anteriormente, trabalhar para executar qualquer forma de discriminação dentro dessas organizações. Como nós podemos observar, a discriminação ela pode ocorrer de várias formas e seus efeitos podem ser muito diversos. A forma tomada por ela tende a depender do contexto organizacional e dos preceitos dos seus membros, dos seus colaboradores. É especialmente difícil identificar a origem de alguma delas, como a exclusão e a incivilidade, pois é impossível observá-las, e elas podem ocorrer simplesmente por seus autores
não ter consciência das suas próprias ações, né? Seja intencional ou não, a discriminação ela pode gerar sérias consequências, na verdade, consequências desastrosas para os colaboradores da empresa, as quais incluem, inclusive, a redução de produtividade e do comportamento de cidadania, e um grande aumento de rotatividade de pessoal. A discriminação injusta também se traduz em não contratar candidatos qualificados a um posto ou deixar de promovê-los. Mesmo que um processo judicial por discriminação nunca seja instaurado, pode-se advogar solidamente pela eliminação da discriminação injusta. Diversidade, na verdade, senhores, é um termo amplo. É a expressão diversidade e a expressão de diversidade no ambiente de trabalho pode se referir a quaisquer características que tornam as pessoas diferentes umas das outras. Existem algumas formas de discriminação que o gestor tem que entender. Por exemplo, políticas ou práticas discriminatórias. Na verdade, são atitudes tomadas por representantes da organização que negam oportunidades iguais de desempenho ou oferecem recompensas desiguais. O assédio sexual. Investidas sexuais não desejadas e outras condutas físicas ou verbais de natureza sexual, as quais criam um ambiente de trabalho hostil e ofensivo, também considerado assédio sexual. A de intimidação, que são ameaças explícitas ou intimidação dirigidas a membros de grupos específicos de colaboradores. Gozação e insultos, que são piadas sobre estereótipos que vão longe demais, longe daquilo que o ser humano está disposto a aceitar. Exclusão. Exclusão de determinadas pessoas das oportunidades de trabalho, de eventos sociais, de discussão ou de orientação informal. Pode não ocorrer intencionalmente, mas a exclusão também é um certo tipo de discriminação. E a incivilidade é o tratamento desrespeitoso que inclui comportar-se agressivamente, interromper a pessoa ou ignorar as suas opiniões. Isso acontece muito dentro das empresas, né? E, como disse anteriormente, a incivilidade às vezes ela não é observada. Então, o administrador ele deve ter em sua mente, na sua conduta, a observação de não praticar esses atos e não deixar que eles aconteçam dentro do ambiente de trabalho. Então vamos ao próximo slide.
Então, senhores, dando continuidade às nossas trilhas sobre a diversidade, então vamos falar um pouquinho sobre as características biográficas, que são as características pessoais, tais como idade, gênero e raça, que são facilmente obtidas nos registros pessoais dos funcionários, dos colaboradores, e que são representativas da diversidade em um grau superficial. A idade, ela apresenta uma relação. Hoje, né, se percebe que existe uma relação entre a idade e o desempenho do funcionário. Que será provavelmente um aspecto de crescente importância para as próximas décadas. Um ponto interessante é que há um consenso de que o desempenho profissional decai com o passar do tempo. Independente de ser ou não verdade, o fato é que muita gente acredita nisso e age de acordo com essa crença. Um outro ponto também interessante de pensarmos, né, é como a idade afeta a produtividade. Muitos acreditam que ela diminui com a idade. Normalmente, pressupõe-se que certas habilidades, como rapidez, agilidade, força física e coordenação, se deterioram com o passar do tempo, e que a monotonia do trabalho e a falta de estímulo intelectual contribuem para a diminuição da produtividade. Essas evidências são empíricas, entretanto, elas contradizem as crenças anteriormente citadas, né? Como, por exemplo, um estudo realizado em uma empresa brasileira concluiu que, além de os idosos serem mais produtivos, eles trazem outras vantagens para o meio organizacional, como, por exemplo, a troca de experiências com os trabalhadores mais jovens. Outro estudo realizado durante um período de 3 anos por uma cadeia de lojas colocou em uma determinada loja funcionários com mais de 50 anos, e em outra loja só funcionários mais jovens. Mais jovens. O que se observou é que a loja com o pessoal de 50 anos, ou mais de 50 anos, apresentou um resultado significativamente mais produtivo. Apesar desses exemplos, a maioria das pesquisas mostra que a idade e o desempenho no trabalho não estão relacionados. É importante frisar isso. Com relação a gênero, né? Homem, mulher, poucos temas suscitam mais debates, preconceitos e opiniões sem embasamento do que a questão a respeito de as mulheres terem ou não o mesmo desempenho profissional que os homens. Sempre vai surgir esse debate, mas o ponto de partida mais razoável para se começar a refletir sobre isso é admitir que há poucas, se é que existem, diferenças importantes entre homens e mulheres, capazes de afetar seu desempenho no trabalho. Não existe qualquer diferença consistente entre ambos quanto às habilidades de análise, de resolução de problemas, de espírito, de motivação, sociabilidade, capacidade de aprendizagem, entre outros. Alguns estudos psicológicos mostram que as mulheres tendem a aceitar mais facilmente de boa vontade a autoridade, ao passo que os homens tendem a ser mais agressivos e a ter maior expectativa de sucesso. Mas essas diferenças, na verdade, senhores, são mínimas. Um aspecto que realmente parece ser diferente entre os sexos, especialmente quando o funcionário, o colaborador tem filhos pequenos, é a preferência de horários diferenciados de trabalho. As mães que trabalham costumam preferir empregos de meio período, horários mais flexíveis e trabalho remoto, para poder conciliar suas responsabilidades familiares.
Com relação à raça e etnia, a raça é uma questão que gera controvérsias, né? E precisamos sempre ter em mente a discriminação. Não pode haver no ambiente de trabalho nenhum tipo de discriminação de raça ou etnia. Os portadores de deficiência. Com a aprovação da Lei 8.213, de 1991, de reserva de cotas para pessoas portadoras de deficiência, a representação dos deficientes na força de trabalho do Brasil cresceu rapidamente. Essa lei estabelece a obrigatoriedade de as empresas reservarem uma porcentagem de sua força de trabalho como cota de pessoas com deficiência em relação ao total de colaboradores. No entanto, apesar da lei estar em vigor desde 1991, dos 9 milhões de brasileiros com deficiência que estão em idade de trabalhar, apenas 1 milhão exerce uma atividade remunerada, mais ou menos, né? Dentro da estatística, dos quais só 200 mil são empregados com a carteira assinada, o que revela as dificuldades desses trabalhadores em encontrar trabalho. Ok? Então vamos ao próximo slide. Antes de concluirmos, acho interessante falarmos ainda sobre algumas características biográficas, né, que são interessantes serem comentadas e que o gestor precisa ficar atento. Uma delas é a estabilidade no emprego. Com exceção das diferenças entre os gêneros, não existe um outro tema mais sujeito a preconceitos e especulações do que a influência do tempo de casa de um funcionário sobre o seu desempenho. Já foram feitas diversas análises sobre a relação entre o tempo de serviço e a produtividade. Se definirmos o tempo de serviço como o tempo de permanência em um mesmo emprego, então as evidências mais recentes indicam uma relação positiva entre esse tempo e o desempenho. Portanto, senhores, a estabilidade entendida como experiência no emprego parece ser uma boa indicadora da produtividade do colaborador. Quanto mais tempo de casa, melhor a sua produtividade, devido à sua experiência. Outro ponto importante que o gestor tem que estar atento é a questão da religião, né? Os problemas envolvendo o tema religião não se resumem à discussão entre fiéis e ateus. Pessoas de diferentes crenças também entram em conflito frequentemente, como demonstrado pela guerra no Iraque e pelos embates ocorridos na Irlanda do Norte. Conflitos violentos podem surgir até entre diferentes correntes de uma mesma religião. É importante frisar que a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5º, proíbe a discriminação por motivo de crença e religião. Mais um motivo para que o gestor fique atento a qualquer tipo de conflito dentro dessa vertente que trata de religião. Com relação à orientação sexual, os empregadores se diferenciam muito na maneira como tratam a orientação sexual, mas é importante dizer também que a Constituição Federal Brasileira proíbe qualquer tipo de discriminação na contratação, no exercício de funções e política de remuneração por motivo de orientação sexual. Ok? Então, finalizando, senhores, é importante que o gestor desenvolva uma visão holística dentro da empresa para garantir os lucros empresariais e a satisfação dos seus colaboradores, evitando qualquer tipo de discriminação, eliminando qualquer tipo de discriminação dentro da empresa e sabendo
obviamente, lidar com todas as diversidades que se apresentam dentro da organização. Ok? Então, um grande abraço e até o próximo encontro. Bye, bye.